Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, eu vim responder para vocês hoje algumas perguntas e dúvidas sobre o meu silicone. Eu deixei uma caixinha de perguntas lá no story do meu Instagram, anotei tudinho aqui e vou responder agora para vocês, tá? Então, bora lá começar. A primeira pergunta é: por que você fez? Então, eu tenho essa vontade de colocar silicone desde muito nova, tipo uns 10 anos mesmo. Antes mesmo de ter a primeira menstruação, sem nem saber direito o que era isso. Já tinha isso na cabeça, até falava com a minha mãe, com a minha irmã, de que se meu peito não crescesse, eu iria sim colocar silicone. Então o tempo foi passando e tudo mais, e meu peito não desenvolveu da forma que eu queria. Eu tinha sim um pouco de seio, não era nada que abalava, assim, grandiosamente a minha autoestima. Eu usava assim biquíni, usava roupas decotadas, inclusive adorava. Mas eu queria mesmo ter o colo um pouco mais marcado. O pouco de peito que eu tinha, ele era um pouco pro lado, o que me incomodava principalmente em biquíni, que dava a impressão que eu não tinha nada. E eu tava sempre usando sutiã de bojo também para dar uma valorizada a mais, então eu queria ficar um pouco livre disso mesmo e ter mesmo só um pouco dessa marcação. Não queria nem um peito grande, né? Eu queria, assim, só um pouco mais marcado e um pouco mais juntinho, porque eles eram mais pro lado. Então, por isso, nada que fosse, assim, que abalasse demais a minha autoestima não ter seios. Pelo contrário, eu era super tranquila em relação a isso, não deixava de fazer nada. Era mesmo mais pra dar um up, né? Como foi pra você tomar essa decisão? Então, eu pesquisei durante muito tempo, como eu disse, era vontade desde muito nova, mas eu ainda tinha esperanças de meus seios desenvolverem, até porque as mulheres da minha família têm os seios grandes. Então, eu imaginei que fosse acontecer o mesmo comigo e não aconteceu. Só que antes, tipo, com uns 17, 18 anos, eu achava que isso seria impossível de se realizar pelo tanto que custa, né? Pelo valor que custa. Então, eu achava que eu nunca teria condição de colocar. Então depois eu fui amadurecendo a ideia, fui entendendo como que as coisas funcionam mesmo na vida, ganhando meu dinheirinho mesmo assim de uma forma mais estável e pude correr atrás disso, né? Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, porque eu estudo a lei da atração e coloco isso em tudo na minha vida, tudo que eu quero conquistar, tudo que eu quero fazer, eu uso a lei da atração, uso algumas técnicas também para poder materializar algumas coisas na minha vida, mas isso já entra em um assunto um pouco mais complexo, que daria até um vídeo mesmo para poder falar disso. Então foi por isso mesmo. Como foi para você, eu pesquisei durante muito tempo, né? E assim, desde o início do ano passado, desde 2019, que eu venho pesquisando como que funciona, os prós, os contras, os valores, os médicos. E no final do ano passado eu já comecei mesmo a marcar consultas, né? Então, assim, eu pesquisei bastante e procurei também trabalhar minha autoestima, trabalhar o autoconhecimento, porque eu não queria ficar refém do silicone como se ele fosse, assim, mudar a minha vida da noite pro dia. Tipo, depois que eu colocar silicone eu vou ser muito mais feliz. Não, eu queria mesmo estar bem comigo mesma, com o meu corpo, para colocar o silicone, né, e ficar completamente satisfeita. Como se ele fosse mesmo um extra, um up. Depois que tudo já estivesse perfeitamente bem na minha vida, eu colocasse. Então, eu coloquei ele só no momento que eu me senti preparada mesmo. Não quis me precipitar. Procurei o melhor médico, o melhor hospital, olhei demais questão de tamanho, as técnicas. Então, assim, foi uma busca por muito, muito tempo. Teve que fazer alguma restrição ou dieta no pré-operatório? Olha, que o médico mesmo me pediu foi só para interromper o uso do anticoncepcional um mês antes da cirurgia. Mas eu também deixei de tomar bebida alcoólica, evitei fritura, gordura, refrigerante, muito doce, porque isso gera um processo inflamatório, né? Então dificulta um pouco da cicatrização. Então foi isso mesmo, eu evitei essas coisas antes da cirurgia e também no pós, para ter uma recuperação aí bem tranquila e valeu super a pena. Acho que fez toda a diferença, né? E também ingestão de líquidos. E outra coisa, eu também hidratei bastante a região que ia ser operada, passei bastante óleo antes mesmo da cirurgia estar marcada,
Antes de eu ter certeza de que eu iria colocar mesmo silicone, eu já hidratava, já tomava bastante água já pensando nisso. Porque não é uma coisa do dia pra noite, né? Essa questão da hidratação, ela entra na questão de estria, que eu não queria que meus seios dessem estria. Você fez a cirurgia com o piercing do umbigo ou precisou tirar? Não, eu tive que tirar tanto o piercing do umbigo quanto todos da orelha. E também o médico pediu para que eu tirasse o esmalte das unhas. E na época eu estava até usando alongamento de gel, então preferi tirar também, por causa disso. Qual o seu peso e altura? Eu tenho 1,63 e peso 54 quilos. A anestesia foi geral ou local? Eles aplicam um sedativo na mão, e nessa hora você já apaga, e depois eles aplicaram anestesia nas costas, aquela peridural. Então, eu não vi nada, foi bem tranquilo. Sedação com anestesia peridural. Acho que é isso mesmo. Eu queria colocar, mas quando fiquei sabendo da doença do silicone, desisti. Você mesmo assim decidiu arriscar? Sim, foi uma coisa que quando eu estava pesquisando, eu descobri. Procurei saber mais, né, o que acontecia realmente, e eu descobri que a doença do silicone, ela não pode ser chamada de doença do silicone. Ela é uma disfunção que apresenta como uma resposta imune do nosso corpo. E isso dá por qualquer corpo estranho que esteja, que seja uma prótese dentária, que seja parafuso, prótese de mama mesmo. Então isso pode acontecer não só por causa do silicone. Mas como eu estudo essas questões de vibração, energia e sei que tudo que a gente foca expande, eu preferi não focar nessa parte de que daria errado, de que poderia acontecer algo de ruim comigo. Eu realmente fiquei sabendo disso, mas decidi focar nas partes boas. Tipo, tem milhões de mulheres que não apresentou nada, então eu espero ser uma dessas, até porque eu tenho um parafuso no joelho há um tempo já e não deu nada. Então, assim, eu acredito que seja... que esses sintomas, né, apresentem mesmo em mulheres que já tenham a predisposição de ter essa doença autoimune, que é o corpo, mesmo de uma certa forma, rejeitando a prótese, ou qualquer outro corpo estranho que esteja presente. Então, decidi mesmo só focar nas partes boas e deixar fluir. A cirurgia é feita com você desacordada? Sim. Aplico o sedativo, 2 minutinhos eu já estava apagada, não vi nada mais, só quando acordei. Siliconada. Você teve medo na hora da cirurgia, mesmo sabendo dos riscos? Não. Gente, não tive medo nenhum. Pra vocês terem noção, eu fiquei ansiosa antes de pagar a cirurgia. Tipo, com medo... Não com medo, mas tipo, será que é isso mesmo que é o certo? Será que eu não deveria estar investindo em alguma outra coisa, pegar todo esse dinheiro e começar um negócio e tal? Só que depois que eu paguei a cirurgia, depositei o dinheiro todo, eu fiquei super tranquila, nem parecia que eu ia operar. De verdade, até a enfermeira falou, nossa, você tá tão tranquila, nem parece que você vai operar. Parece que minha ficha não caiu, sabe? Tipo, não caiu hora nenhuma, de verdade. Só quando eu cheguei em casa com o sutiã e tudo, que eu falei assim, caraca, eu consegui. Tipo, não fiquei nem um pouco ansiosa, pra vocês terem noção. Quantos ml você colocou? Eu coloquei 285 ml. Qual o tipo de prótese? A minha prótese é redonda, perfil super alto, da marca Silimed. Eu quis colocar mesmo uma prótese consideravelmente pequena, porque como eu disse no início, eu não queria um peito grande, eu queria mesmo só essa marcação aqui. E aqui ainda ele vai desinchar, né? Eu tô com 21 dias de operada, então ele ainda vai pegar mais formatinho, vai desinchar um pouco. E eu ainda tenho que continuar usando o sutiã cirúrgico, eu só tirei mesmo pra gravar esse vídeo, só correndo, rapidinho assim. Então é isso. Por cima ou por baixo do músculo? A minha prótese foi por cima, porque eu já tinha um pouco de peito, né? Já tinha o tecido mamário que eles falam, então não tinha indicação de ser por baixo do músculo. Isso o médico que decidiu, então deixei nas mãos dele mesmo. Quanto tempo demorou a cirurgia? Olha, acredito que tenha sido mais ou menos 1h30 a cirurgia em si, porque eu entrei pro bloco às 8 da manhã, e às 10h20, mais ou menos, eu já tava no quarto, assim, recuperada. Só que depois da cirurgia a gente fica um tempo, né, em uma sala de observação para passar o efeito da anestesia. Então acredito que tenha sido 1h30, mais ou menos. Por onde foi a colocação? Foi por baixo. Inframamária que fala, né? Uma cicatriz pequenininha assim,
cortezinho embaixo do seio, tá bem discreto. Tô usando uma pomadinha pra não dar queloide, nem cicatriz hipertrófica. Então tá bem tranquilo. Agora a pergunta que eu mais recebi. Toda hora chega um direct lá no Instagram. Qual o valor? Foi muito caro? Em média, quanto tempo leva pra fazer uma reserva? Meu sonho. Ai, recebi tantos dessas. Então, gente, valor é muito pessoal, né? Varia de pessoa pra pessoa, do que você vai ter que fazer. Igual no meu caso, foi só colocação de prótese. Mas tem meninas que têm indicação de retirar pele, retirar gordura, então varia muito, tá? A minha cirurgia, ela ficou no valor de R$ 7.620. E os gastos por fora, com exame, sutiã, meia. E os remédios eu gastei mais ou menos... Ai, a bateria. Eu gastei mais ou menos uns R$ 700. Então, acredito que tudo tenha ficado aí em 8.300, 8.400. E também teve o exame do Covid, né? Então, só ele aí dá uma subidinha nos gastos. E outra coisa, eu consegui fazer alguns exames pelo SUS. Não consegui fazer todos por causa da pandemia. Eles não estavam marcando alguns exames. Mas já deu uma aliviada boa. Consegui fazer uns 5 exames, mais ou menos. 4, 5 exames pelo SUS. Já deu uma salvada. Quanto tempo em média leva para fazer uma reserva? Olha, isso também é uma coisa muito pessoal, depende do tanto que você ganha, o quanto você pode retirar para poder destinar só para aquilo, os seus gastos fixos por mês, né? Eu demorei 6 meses para poder juntar e assim, eu abri mão de muita coisa mesmo. Não comprava roupa, não comprava lanche, não comprava nenhuma bala na rua, não saía. Dependendo dos lugares que eu ia, tipo, para trabalho... eu levava marmita, né, tipo, pra tirar foto em loja, eu levava minha marmitinha e tal, ao invés de comer em restaurante. E tudo que eu recebia mesmo, eu destinava pra isso. E vale super a pena, de verdade, que a gente sofre por um tempinho assim, né, sem poder gastar com nada mais, mas eu coloquei como prioridade. Eu acho que quando a gente coloca mesmo alguma coisa como prioridade, deslancha. Tá tudo certo. Conta pra nós onde operou e os valores. Olha, eu... operei com o Dr. Rafael Kenji, ele é daqui de Belo Horizonte. Operei no Hospital Imo, fica na Avenida Olegário Maciel. E foi isso. Se tiver mais alguma dúvida, vocês deixem nos comentários, tá? Que eu vou respondendo. E muito obrigada. Adorei. Em breve eu vou postar um outro vídeo de roupinhas antes e depois do silicone, tá? Então é isso, só pra lembrar, eu coloquei 285 ml por cima do músculo, prótese redonda, perfil super alto, da marca Silimed. Beijo, gente, fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, manda pras amigas. Tchauzinho.